E aí vou falar um pouco de como a gente funciona, né, dos produtos que a gente tem, como que a gente usa ciência de dados para ajudar as empresas a terem um resultado melhor, uma performance melhor nos negócios, né, delas. E aí vou, da metade para frente, talvez um pouco mais do que a metade, falar de um problema específico, né, só para descer um pouquinho o nível assim, de uma coisa mais palpável, que talvez vocês vejam no dia a dia, aí, de um problema mais, né, realista, que a gente resolve. Aí conta um pouquinho do problema, falo como é que a gente, assim, visão 30 mil pés, como é que a gente faz a solução desse problema. E aí conta um pouquinho de um caso também que a gente fez recente. E aí espero que vocês gostem aí da história. Mas para começar então, falando um pouco de quem somos, né, quem é a Big Data, o nosso foco é esse, né, é ciência de dados para performance de negócios. Né, então é ajudar empresas, tipicamente empresas grandes, enterprise level, já vou dar uns exemplos aqui, a melhorarem o resultado tipicamente financeiro mesmo, gerar resultado financeiro a mais para elas. Tá? E aí fala um pouquinho de como que a gente faz isso. Tudo que a gente faz está ancorado nesse tripé aqui, né? Então, a palavra-chave aqui, buzzword, inteligência artificial, machine learning, data science, escolha a preferida, mas a ideia aqui é de ter ciência por trás do que a gente está fazendo, né? Muita visão de negócio, então entender bem o problema dos clientes e ancorado numa massa muito grande de dados, que eu vou contar um pouquinho para vocês também do que a gente tem, e aí combinar isso tudo aqui para extrair um resultado que seja acionável, mensurável, né, para gerar, né, melhores resultados para as empresas. Tá? Então, 100% quantitativo, já falo um pouco mais sobre isso. A nossa equipe é basicamente formada por mestres, doutores ou quem está na pós-graduação, né, porque a gente entende que para fazer isso daqui, a gente não basta pegar as soluções que estão lá na prateleira, né, e replicar, a gente precisa também entender o negócio, entender o dado que a gente tem e criar coisas novas, soluções diferentes. Né? Então, a gente, né, tem uma turma bem qualificada dentro de casa. O nosso foco aqui, quando a gente fala de performance de negócios, eu vou ilustrar um pouco mais, mas está olhando principalmente para vendas e marketing. E aí, para quem gosta, né, e vou dar exemplos aqui, é uma combinação boa de mercado, indústria, né, com academia, resolvendo esses problemas aqui. E o nosso modelo de negócio é bem walk the walk aqui, quer dizer que a gente tem a pele em risco. Né? Então, tipicamente, o nosso modelo de negócio é a gente se remunera mais se o nosso cliente também estiver ganhando com aquilo que a gente está fazendo. E aí eu conto um pouco mais sobre isso, mas aqui só uma visão geral. Aqui são alguns dos clientes com quem a gente trabalha. Vocês devem conhecer vários desses símbolos aí, né? Ambev, enfim, Burger King, Kimberly-Clark, para quem não conhece, aquela indústria de fralda, lenço, papel, etc. Banco. Então, veja que não tem, né, um segmento específico, uma área específica, tem um pouco de indústria, um pouco de varejo, um pouco de serviço, né, e aí falando um pouco das minhas preferências aqui, para quem é um acadêmico, assim, gosta muito de resolver problemas, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto, porque a gente tem problemas muito variados, em segmentos variados, né? Então tem banco, combustível, higiene e beleza, né, alimentação, varejo alimentício, né, bens de consumo e por aí vai, material de construção aqui com Duratex, então tem uma variedade grande de problemas a serem resolvidos e a gente tem bastante espaço para usar, né, ciência de dados, IA, etc., para melhorar o resultado dessas empresas. Esse diagramazinho aqui resume bem o modo como a gente opera. Né? A gente é uma empresa de produto, não é uma empresa de consultoria. Né? Então, a consultoria típica ela vai lá no cliente, entende o problema, volta para dentro de casa, pensa numa solução, propõe aquela solução, mexe um pouco, o cliente pode executar ou não aquela solução que foi proposta, né? No fim das contas, é uma consultoria. E o nosso modelo é um pouco diferente, a gente é uma empresa de produto. Então, tudo que a gente faz vai na operação do cliente, né, porque a gente quer, de fato, gerar resultado, não quer ficar só, né, gerando alguma coisa que poderia ter sido boa. E aí eu conto alguns dos exemplos aqui, mas esse diagrama aqui ele ilustra praticamente todos os produtos que a gente tem, né, num alto nível. A gente tem muito dado que a gente chama de dado externo aqui, que são os dados nossos, a gente chama de dado externo porque não veio de dentro do cliente. Né? Então, o que é esse dado externo aqui, o dado da Big Data? Né?
A gente tem, hoje, algumas centenas de crawlers rodando, né, na internet. Aí. Alguns de vocês já devem ter feito coletores, né, web, aí, usando os Beautiful Soup da vida, Scrap, etc. Então, a gente coleta muita coisa. O quê? Coleta tudo o que vocês imaginarem, né? Desde o dado que está público, disponível publicamente, tipo o IBGE da vida, né, essas pesquisas que o IBGE faz, PNAD, POF, etc., até aquilo que está público, mas o dado não é necessariamente público, né, ele é privado. Então, a gente vai, por exemplo, e coleta todo o dado de mercado imobiliário no Viva Real. Todo mundo conhece o Viva Real, né? Todo mundo já pesquisou um preço de apartamento lá, né? Então, é um site de mercado imobiliário, você chega lá, joga um endereço, ele te retorna os anúncios ali, a gente coleta todos aqueles anúncios. Por que a gente coleta isso? Porque a gente quer transformar isso aqui em variável útil, né? Informação, dado que vai nos ajudar a tomar algumas decisões. Já vai ficar um pouco mais concreto para vocês que decisões são essas quando eu falar dos produtos. Então, a gente tem uma massa grande de dados aqui, já eu falo um pouquinho mais sobre eles. A gente combina isso com o dado que vem do cliente. Então, lembra lá da visão de negócio, né? Então, a gente tem que saber o que o cliente faz, né? Então, tipicamente, a gente recebe toda a base de dados transacional do cliente, né? Tudo que ele vendeu, em que quantidade, para quem, a que preço, quanto custa produzir aquele produto, portanto, qual que é a margem que ele deixa, qual o estoque o cliente tem daquele produto para poder vender. Então, imaginem aí, né, uma fábrica de qualquer coisa, pega um dos exemplos lá dos clientes que a gente estava citando, né? Pega uma fábrica daquela e pensa, né, quando aquela fábrica está vendendo, aquela indústria está vendendo, o que ela precisa armazenar, né? Então, todo aquele dado, tipicamente, a gente recebe, para quem eles venderam também, então, onde é que esse produto chegou. Junta essas duas coisas aqui nesse liquidificador, né, que aí, basicamente, vai ser o motor aqui dos produtos que eu vou falar no próximo slide, para retirar sempre alguma coisa que seja acionável. Né? Nunca é um insight, mas que o cliente não consegue acionar, tomar uma decisão, executar. Lembra que eu falei que a gente é um produto, e que uma empresa de produto, né? E que a gente vai na operação do cliente, então ele precisa executar alguma coisa. Né? Aqui tem alguns exemplos, né, já bem desatualizados de dados que a gente coleta. Então, tem preço de mais de 20 mil itens em farmácia, supermercado, etc. Todo dado de mercado imobiliário, a gente sabe onde estão todos os CNPJs do Brasil, tem dado, enfim, de um monte de coisas aí, né, que vocês imaginarem. Todo dado de padrão de trânsito, a gente coleta todas as notificações do Waze, então sabe à meia-noite da terça-feira onde estava engarrafado em cada quarteirão do Brasil e por aí vai, onde estão todos os pontos de ônibus, enfim, explora isso aí, né, para uma série de outras coisas, porque no fim o que a gente quer capturar é o comportamento do consumidor daquele nosso cliente. E aí acho que isso vai ficar mais claro quando eu falo um pouquinho dos produtos que a gente tem aqui. Tá? Esses aqui são, a gente tem alguns produtos a mais do que esse, mas os que vão para o slide são sempre esses aqui, porque são os que a gente já fez mais vezes, né, para mais clientes, com mais recorrência, então a gente já está, né, bem craque em fazer isso daqui. E todos esses produtos, eles são, né, um vídeo, né, não é uma foto. Então, todos eles são produtos que a gente faz de maneira recorrente. Então, a gente determina uma ação, o cliente executa aquela ação, a gente vê o resultado dela e toma a próxima decisão com base no resultado daquela ação e assim por diante, porque a gente quer que aquilo que está sendo feito vá melhorando o próprio desempenho. Né? Então, vou começar por esse aqui, que é o que eu vou falar um pouquinho mais hoje, que é um produto que a gente tem de pricing, que se chama PriceSoul. E aí, o que a gente tem aqui? Lembra do dado que a gente tem lá, né? Dados da Big Data, dados do cliente, e depois a gente precisa extrair uma ação. Qual é a ação que a gente faz aqui? A gente quer encontrar o preço ideal para cada item, em cada PDV, que vai maximizar algum resultado. Né? Pode ser lucro, pode ser venda, pode ser faturamento, enfim, volume, etc. Aqui o cliente vai definir. Mas o que a gente quer aqui com esse produto é dizer, olha, para esse item seu nessa loja, você vai cobrar R$10,30. Nessa outra loja, R$10,45, de maneira que isso vai maximizar o resultado. E eu vou contar um pouquinho como é que a gente faz isso daqui mais para frente, que eu acho um problema super interessante assim, e eu gosto bastante de trabalhar nele. A gente tem esse outro produto aqui, né, que se chama... A gente é melhor de fazer do que escolher nome dos produtos. Tá? Então, esse aqui é o One Click Order, carinhosamente apelidado de Oco. E o que a gente faz aqui é determinar o sortimento ideal. Tá? Então, o que é isso? É
basicamente resolver um problema de recomendação aqui, para quem está mais acostumado, né? Então, antigamente, quando o vendedor da Ambev ia para o ponto de venda, ele tinha lá uma meta difusa de várias coisas que ele tinha que vender. Hoje, quando ele chega lá, ele tem, né, o que ele tem que vender para aquele ponto de venda, quais itens, em que quantidades, e aqui ele é um produto gamificado, né, que tenta fechar o ciclo de vendas. Então, para cada ponto de adesão na recomendação que a gente gera, tem um desconto maior para o PDV, né, para o ponto de venda, para o bar, para o boteco, etc., que está comprando aquele item, e também acumula pontos para o vendedor, que depois pode receber uma remuneração maior se tiver vendido, né, aderente à recomendação. Então, isso aqui simplifica muito, né, o processo de vendas e faz com que a inteligência esteja na mão da companhia e não na ponta, né, de quem está vendendo. E aí fiquei devendo esses dois da ponta aqui. Esse aqui, o Optimark, é de otimização de investimento de marketing. Então, a companhia nos diz, eu tenho para investir aqui 10 milhões em marketing, e a gente diz para ela, bom, bota 10% no Facebook, tanto no Instagram, tanto no Estado de Minas, tanto na Folha de São Paulo, tanto na Globo e assim por diante, de maneira que isso vai maximizar o resultado. E esse outro aqui é um de otimização de promoção, que o cliente diz, ele tem duas opções, ou ele diz para a gente quantas unidades a mais do item ele quer vender, a gente diz qual desconto ele deveria dar, vou ficar meio de lado para não esquecer a turma do lado de cá, ou ele nos diz, né, qual desconto ele quer dar e a gente diz quantas unidades a mais, né, vai ser vendida. Isso aqui é basicamente para resolver um problema de ruptura ou de encalhe de produtos, né? Então, a gente desenvolveu isso aqui, né, um tempo atrás para o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e eles sofrem desses dois problemas, né? Se você dá um desconto pequeno demais, não vende o tanto que você queria vender, o produto encalha. E você precisava liberar o produto porque está vencendo, você quer liberar espaço no estoque, por aí vai. Ou você dá um desconto agressivo demais, vende mais do que você esperava e gera ruptura, né? Acaba vendendo tudo, você não tem mais para vender e tinha mais gente disposta a comprar. Então, você podia ter botado o preço um pouquinho mais alto e ter extraído um resultado um pouco melhor. Então, isso aqui ilustra um pouquinho do que a gente faz, né? E todos esses produtos aqui, o problema na ponta parece muito simples, né? Eu acho que dá para todo mundo entender, está bem no nosso dia a dia, né? Então, otimizar precificação, promoção, o que eu vendo, em que quantidade, onde que eu boto o meu dinheiro do marketing, e aí por trás, como a gente resolve isso, vão ser, né, os métodos aí de IA, machine learning, etc. Tá? E aí eu queria falar um pouquinho sobre pricing aqui, só para dar um exemplo um pouquinho mais pé no chão, assim, que espero que todo mundo consiga entender um pouco mais de como que a gente resolve um desses problemas, né? Que é um de precificação, que eu gosto bastante, é um problema que eu tenho trabalhado aí, já há algum tempo. E só para explicar um pouquinho do pricing, né, que talvez está fora do nosso dia a dia aqui, tem dois fatos aqui que são bem interessantes, né? O primeiro é de que o mesmo produto aqui, serviço, pensa aí quando você vai comprar uma coisa qualquer, ele tem uma percepção de valor diferente para pessoas diferentes. Né? Então, sei lá, tem gente que gosta muito da costela do Outback, né? Ela custa R$100. Tem gente que acha maravilhoso pagar R$100 na costela do Outback. Tem gente que não gosta tanto dela assim, não vê tanto valor, pagaria 50, mas 100 não paga porque acha que está caro. Não é nem uma questão de saúde financeira, né? É percepção de valor. Né? E o fato de baixo aqui ilustra bem isso, né? Que o mesmo produto, às vezes, ele tem valor distinto para você em ocasiões diferentes. Né? Então, imagina que você foi lá na Araújo, né? Comprar um Tilenol, que você estava com dor de cabeça, e aí, na última curva ali, tem o freezer da Kibon, né? E aí o Chicabon está R$20. Você fala, nem a pau, R$20 no Chicabon não vou pagar, porque não vale a pena. Né? Só que se você está na praia, né? Guarapari, né? Todo mundo vai para lá, e aí passa o vendedor no carrinho da Kibon, e o Chicabon está R$25. E você paga feliz R$25 no Chicabon. Por quê? Porque a sua percepção de valor do produto mudou. Né? É o mesmo produto, mas em ocasiões diferentes ele vale uma quantidade diferente para você. Então, qual que é a oportunidade aqui que a gente vê? É diferenciar o preço em várias ocasiões ou barreiras diferentes aqui para que a gente maximize, né, o resultado da empresa. E aí, talvez o que está te ocorrendo na mente é assim, mas aí não é só aumentar o preço? Né? Já vou mostrar por que não é só aumentar o preço. Né? E aqui tem alguns desafios, né, para a gente resolver esse problema, que é super interessante, mas um dos principais aqui é encontrar quais são essas barreiras que a gente pode, né, criar para diferenciar preço. Né? Veja que tem uma barreira clara aí no Chicabon, que é uma coisa na farmácia, outra coisa é você lá na beira da praia. Né?
depois de dar uma corrida. Então, tem uma barreira, né, geográfica aqui natural, né, tem, sei lá, o sol, a temperatura, etc., que influenciam. A gente precisa criar algumas dessas barreiras para conseguir diferenciar. Vou ficar um exemplo claro aqui para a gente, vou pegar esse da direita aqui, de como que isso acontece no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Todo mundo já foi na praia aí, já deve ter, né, visto que o ambulante passa lá, né, e o preço do chapéu começa em R$80, você compra em 15, né, no fim das contas. Por quê? Porque o ambulante ele tem um modelo mental de precificação. Né? Ele olha para você, pergunta de onde você veio, aí você fala de Belo Horizonte. Ele, opa, já não tem praia lá, então já posso vender mais caro. Aí ele começa, ele sabe onde é que ele começa o preço. E aí, se você for pouco sensível àquele preço, né, se para você está bom pagar 80, ele vende a 80 e está maravilhoso para ele. Mas ele sabe que ele pode vender até R$5, porque ele comprou a 99 centavos. Né? Então, ele vai negociando, abaixando, etc., e faz sentido você pensar que o preço que ele atribuiu para uma pessoa lá no início da praia não tem nada a ver com o preço que ele atribuiu para você. Né? Veja que ele tem uma barreira natural aqui, porque você não vai lá no início da praia perguntar, e aí, te ofereceu a quanto? Próxima pessoa, e aí, te ofereceu a quanto? Te ofereceu a quanto? Aí você falou, cara, eu vou fazer uma média aqui e eu aceito pagar 20, porque você saiu oferecendo um monte de preço diferente. Não vai acontecer. Né? Então, ele consegue fazer isso aqui na cabeça dele para todos esses itens que ele tem, né? Para melhorar o resultado. Né? Então, ele olha, sei lá, se você está com um determinado, né, celular, de onde é que você veio, se tem chave do carro, para escolher isso e tomar uma decisão. E aí, por que diferenciar o preço é interessante? Né? Imagina que a gente tem uma curva aqui, essa linha aqui, ela é basicamente uma curva de demanda. Né? Quanto que está o preço, quanto que o pessoal topa comprar. Né? Então, se o preço tiver 22 aqui, ninguém quer comprar nada de acordo com essa curva aqui, e essa curva de demanda perfeitamente linear aqui é meio que, né, aceleração da gravidade igual a 10 e desprezando a resistência do ar. Mas, para a gente ilustrar aqui, né, ela faz sentido. Se eu boto um preço fixo, que é o 16 aqui, e esse produto me custou 10 para produzir, ou 10 para comprar e para revender, eu tenho 6, né, de margem aqui, e o lucro é facilmente, né, dado por essa área aqui de baixo. Tá? E essa é essa é a maneira como a maioria das empresas precificam seus produtos e serviços, que é o que eles chamam de cost plus. Quanto que custou esse produto, quanto que eu quero de margem, e aí dá o preço final do produto. Me custou 10, eu quero ter 60% de margem, então eu boto 16. Se eu quisesse ter 100%, eu botava 20. E por aí vai. Né? Isso leva algumas outras coisas em consideração, né? Mas esse é basicamente o modelo. O que acontece quando você faz isso? Tem, obviamente, dois potenciais aqui, pelo menos, que você não realiza. Né? É o cara que toparia pagar mais caro, mas você cobrou 16, ele pagava 18, se você tivesse cobrado. E tem um cara que deixa de comprar, né? Porque está achando caro demais. É o caso lá da costela do Outback. Né? Ele pagaria 14, talvez, mas 16 ele não paga. Então, era melhor vender 2 itens, um a 14 e um a 18, do que ter vendido só um a 16, né? Porque o segundo cara não comprou. Então, quando a gente faz isso, né, bota uma certa diferenciação aqui, e aí lembra que, né, tem a dificuldade da barreira. Como é que eu consigo diferenciar, né, os consumidores em ocasião diferente de compra? Mas, se eu faço isso, veja que o meu lucro começa a aumentar um pouco, porque eu ganho um pouco de margem a mais com quem topa pagar 18, perco um pouquinho com quem topa pagar 14 só, mas eu vendo mais produtos, né, nesse exemplo aqui. A melhor das soluções é o quê? É quando eu consigo diferenciar totalmente, né, os consumidores, ocasiões de compra, etc., né, que seria esse triângulo de baixo aí. Se eu conseguisse cobrar um preço diferente para cada ocasião, dá para mostrar, né, que esse triângulo de baixo aqui, ele deixa o dobro de lucro do quadradinho de cima. Né? Então, veja que faz sentido a gente diferenciar preço, né, mesmo tendo alguns desafios para a gente fazer isso. Outro exemplo de como que isso aqui acontece no nosso dia a dia é passagem de avião. Né? Olha só como a companhia aérea ela tem uma ótima barreira, né, quase natural aqui para vender um pouco mais caro. Você olha durante o dia lá, a passagem Congonhas-Confins, né, Congonhas lá em São Paulo, Confins, o voo de 8 da manhã custa R$450. Você fala, não pago, eu já via R$90 esse voo, não vou comprar. Se você entra de madrugada, esse preço está R$129. Aí você fala, opa, vou comprar agora R$129. Por que a companhia aérea faz isso? Porque ela quer deixar muita gente acordada até 2 da manhã para poder comprar, para, sei lá, desafogar o site dela? Não. É porque, ao fazer isso, ela cria uma barreira, por exemplo, para o segmento empresarial. Então, né, tem uma empresa que precisa mandar o executivo dela de São Paulo para BH
amanhã sem falta para resolver um problema. Ela está disposta a pagar qualquer preço na passagem, porque esse cara precisa chegar lá. Então, ela paga R$ 450 feliz. Né? Mas você, como consumidor individual, você não paga. Então, você topa esperar até de madrugada. Já a empresa não vai ficar aberta 2 da manhã para comprar essa passagem. Né? Então, ela tem uma barreira natural para fazer isso acontecer. Tá? E aí, meu tempo está correndo aqui, eu gosto muito desse problema, eu fico falando demais. Eu vou contar um pouquinho para você sobre o nosso produto, de como é que a gente resolve esse problema. Vou tentar chegar, né, num case também que a gente fez, e aí deixa pelo menos um espacinho para as perguntas. Tá? Então, a gente tem esse produto que se chama PriceSoul, que vem, né, de novo, na dificuldade nossa de escolher nome, de Price Optimization, em que o cliente nos diz é basicamente como é que eu posso diferenciar esse preço, quais são as barreiras que eu posso usar. Eu posso fazer por loja, posso fazer por hora do dia, posso fazer fim de semana, dia da semana, manhã, tarde, noite. Veja que usar a precificação aqui, além de melhorar o resultado, pode ser usada para outras coisas também. Né? Então, você pode, imagina um restaurante, esse é um pouco do caso que eu vou falar aqui, em que a hora do almoço é completamente lotado. Né? Se você diferencia um pouco o preço, talvez tenha gente que é mais sensível no preço e que prefere deixar para almoçar um pouco mais tarde ou almoçar um pouco mais cedo para poder pagar um preço um pouco mais baixo. E quem precisa necessariamente almoçar ali entre meio-dia e 1, né, talvez é menos sensível, topa pagar aquele preço um pouco mais alto. Então, tem side effects aqui também da gente fazer essa diferenciação. Tá? Então, o que a gente faz é clusterizar tipicamente as lojas, mas indiretamente o que a gente está querendo fazer é entender o comportamento do consumidor, né? Quem topa pagar R$ 20 no Chicabon, quem não topa, quem gosta da costela mais cara, da costela mais barata, é basicamente essa lógica que a gente tenta fazer aqui, de entender a sensibilidade do consumidor ao produto daquele nosso cliente. Então, por isso, voltando lá atrás, a gente tem aquele monte de variáveis, né, que eu estava falando. Então, eu não sei muito bem, a princípio, o que define, né, a sensibilidade do consumidor. Será que é a renda da região? Será que é, sei lá, a escolaridade das pessoas, o fluxo de trânsito, etc.? A gente quer ter o maior arsenal de variáveis possíveis para poder entender bem, né, como é que o consumidor se comporta e usar isso quando a gente quer, né, descobrir a sensibilidade. E aí, o que a gente vai fazer é testar uma série de preços aqui e tentar convergir para aquele preço, né, ótimo. Esse é um produto, né, só para... Falei de um monte de coisa e não falei nada de, né, IA até agora, mas só para contar um pouco. Esse é um produto que a gente resolve com Reinforcement Learning. Né, para quem já ouviu, está um pouquinho fora aí do Machine Learning mais tradicional, né, de classificação, regressão, etc., mas é um conjunto de técnicas super interessante. Mas, basicamente, o que ele faz é alternar entre 2 estágios. Né? Um estágio em que eu quero... que se chama Exploitation e Exploration. No de Exploration, você vai tentar cobrir o máximo do espaço que você tem possível. Então, imagina testar a maior quantidade de preços válidos possíveis, né? Válidos, porque você vai ter alguma restrição. Né? A gente já fez isso para o segmento de farmácia, por exemplo, e você tem restrição da ANS do preço máximo que você pode botar um determinado item. Então, você não pode passar daquilo. Né? Alguns clientes vão ter uma restrição de preço mínimo, né? Porque, além do custo do produto, ele vai ter, né, remuneração dos funcionários, etc. Ele precisa garantir uma margem mínima. Então, considerem que aqui tem algumas restrições. Uma vez que você escolhe uma determinada ação, você quer se aprofundar naquela ação por mais tempo para extrair o maior resultado dela, e aí seria essa fase de exploitation. Então, meu tempo está sumindo aqui, eu vou tentar acelerar. Só contar um pouquinho dessa história. A gente fez isso para o BK um tempo atrás, e aqui é um exemplo completamente ilustrativo. Tá? Imagina, só para dar um pouquinho mais de parte técnica aqui para vocês, senão vocês vão dizer que eu só falei abobrinha. Então, imagina o Opera aqui custando a R$ 27,80, a gente vai começar, né, a fazer isso. Então, eu tenho uma tabela aqui de preços possíveis, e eu começo com um negócio que a gente chama de priori, ou com uma premissa flat, assim, eu não sei qual preço é melhor, então eu vou deixar ele escolher quase que igualmente entre os preços possíveis. Então, para isso, né, eu tenho uma distribuição aqui por trás que vai escolher esses preços, e ela tem 2 parâmetros que eu estou chamando de sucesso e fracasso aqui. Então, eu começo com 1 e 1, que quer dizer que todos esses preços aqui têm uma chance igual. Então, eu meio que rodo a roleta para todos esses preços, e o que deu maior chance aqui foi esse daqui, 0,96. Então, eu vou pegar ele e botar aqui no primeiro cluster. Tá? E eu vou fazendo isso, nessa primeira rodada, para todo mundo, escolhendo um determinado preço. Quando eu estou fazendo isso, né,
eu tenho basicamente essa chance aqui para todos os itens, né? É uma uniforme essa distribuição no fim. Então, eu posso amostrar com qualquer chance. E o que eu quero é, à medida que eu vou vendo se esses caras se deram bem ou se deram mal, eu vou atualizando essa minha premissa, né? Então, eu tenho os preços iniciais selecionados aqui, e eu quero ver qual preço se deu bem, teve sucesso, e qual preço se deu mal. O que eu quero dizer com se deu bem ou se deu mal? Bom, posso escolher uma estratégia, né, variada aqui. Pode ser em comparação a um determinado grupo de controle que mantém o preço fixo, eu posso considerar que sucesso é só acima de um determinado resultado, então tem uma série de opções aqui, mas imaginem que essa é a nossa configuração, né? Esses 3 caras tiveram sucesso, esse aqui teve fracasso, ou seja, ele foi pior do que um grupo controle. Eu vou lá e atualizo a minha tabela inicial. Então, agora eu tenho esses caras aqui com sucesso, esse cara aqui com fracasso. E eu vou fazendo isso, né, várias iterações. Então, eu estou explorando meu espaço de preços e estou aprendendo qual preço está tendo mais sucesso, qual preço está tendo mais fracasso. À medida que isso vai acontecendo, essa distribuição, que no início ela era horizontal, uma uniforme, ela vai tomando uma carinha diferente. Se eu começo a ter mais sucesso do que fracasso, meu tempo já estourou, né? Estou acabando. Mais sucesso do que fracasso, ela começa a arrastar para o lado de cá, o que quer dizer que aquele preço ali tem mais chance de ser escolhido, né? Então, nesse exemplo aqui, isso aqui está começando a acontecer com esses caras aqui, né? Se eu tiver mais fracasso do que sucesso, vai acontecer a mesma coisa para o lado de lá. Então, esse preço vai deixando de ter chance de ser escolhido. Eu não quero mais escolher ele. Mas por que, se errou, eu já não descarto esse cara? Porque eu posso estar sujeito a outras variáveis, né? Pode ser, sei lá, fim de mês, a galera estava sem dinheiro, não comprou, o preço estava caro, etc. Então, eu quero dar a oportunidade desse preço voltar também. Por isso que a gente faz uma estratégia dessa. E o que eu vou observar, né, mais lá para o final? Alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Um preço que se deu muito mal, algum preço que se deu bem, alguns preços que estão no meio do caminho ali ainda, e talvez eu convirja para, né, um preço único, mas isso aqui é uma distribuição de probabilidade, né? Então, eu posso rodar a moeda aqui de novo com esses parâmetros, pode ser que ele escolha esse cara aqui, pode ser que ele escolha esse. Tem uma chance muito pequena dele escolher esse cara aqui, porque veja que a distribuição já levou a massa toda lá para a ponta, né, esquerda. Então, essa é a maneira da gente resolver. Então, quais são as dificuldades aqui? Pode ser que eu chegue aqui, comecei a chegar no preço ótimo, mudou tudo, né, as regras de negócio. Eu não posso mais vender a 28,40, tenho que vender de 29 para cima, porque a inflação subiu, o preço da carne subiu, etc. 28,40 não é mais um preço viável. Então, eu tenho uma série de desafios aqui para resolver, que são, né, deixa o problema bastante interessante. Em 1 minuto, para eu contar um case, a gente fez isso para o BK, né, lojas físicas, delivery, aplicativo, não vou me deter muito, deixo, né, se alguém quiser saber para perguntar, a gente fala depois também. E foi um projeto super bem sucedido, assim, a gente fez para mais de 200 itens que eles têm em loja, mais 700 lojas próprias, né, a gente fez tanto balcão ali quanto delivery e gerou um resultado adicional para eles aí no ano de mais de 8 dígitos, então um projeto super bem sucedido, assim, das palavras do CEO de lá, o projeto mais relevante que eles fizeram no ano. Então, esse é um exemplo aí de um produto que a gente faz e, né, que usa inteligência artificial, machine learning por trás para resolver um problema de negócio, né, e ajudar a melhorar o resultado das empresas. Tá? Eu acabo aqui, desculpa a correria aí, muito slide, pouco tempo, mas eu deixo meu LinkedIn, né, meu e-mail, se quiserem, né, me procurar depois também, e abro para perguntas. A primeira pergunta foi feita online e é: como é feita a coleta de dados de preço de vocês? São feitas pesquisas de campo ou apenas buscar na internet dados já existentes? Boa. Estou entendendo que é a coleta lá do início, né, de preços de maneira geral. Tá? A gente faz as duas coisas. Tá? A gente tem tanto coletas online, né, algumas páginas aí que disponibilizam um preço bem localizado. Tá? Então, farmácia, supermercado, tem uma série de coisas que a gente consegue coletar preço. Estou pensando mais em itens do dia a dia, tá? E não em, por exemplo, sei lá, mercado imobiliário. E a gente também compra, né, alguns birôs de dados, né, para preço especificamente, tem alguns, que as pessoas vão, né, localmente assim, fazem algumas coletas de preço. Tá? Essa é uma maneira de você chegar um pouco mais profundo em alguns segmentos que a gente não tem. Então, acontece as duas coisas, e isso acontece para outras vertentes de dados aí também, tanto coleta web quanto, né, compra de dados, parcerias com outras empresas a gente faz também. Então, a gente consegue receber, né, dado de preço de uma variedade grande de itens, fazendo parcerias com outras empresas. Então, tem um pouquinho de cada coisa.
A gente vai fazer só mais essa pergunta, só para manter o nosso horário, certo? E aí eles vão estar aqui depois, amanhã, né, vão estar no nosso stand aqui também, e aí quem tiver mais curiosidade pode perguntar direto para eles, tá? Mas pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber se existe, e se existir, como que fica a questão legal, talvez até ética, dessa questão de criar barreiras de preço. Se realmente, em questão legal, você realmente pode explorar o consumidor a rodo, assim. Pô, é uma boa pergunta. Um dos motivos de eu sempre trazer esse problema aqui é porque essa pergunta sempre surge, né? Tudo que a gente faz não tem identificação pessoal, tá? Então, todas as barreiras são barreiras, né, externas, entre aspas, assim, né? Então, não tem uma diferenciação do consumidor em si. O que vai ter é das preferências e da sensibilidade de um certo conjunto de consumidores. Então, quando eu digo assim, bom, eu vou botar mais caro o preço de meio-dia a 1, imagina que essa fosse uma decisão, né, fácil, eu não estou escolhendo